Bom, pessoal, boa noite novamente a todos. É a nossa hora, né? Vamos nos preparando aí para o estudo da noite. E só trazendo aí as nossas notícias, né? As próximas palestras dos próximos sábados, semana que vem. Acreditamos que Deus sempre nos ajuda. Então a gente vai refletir sobre a crença ou a fé que nós temos na ajuda que Deus nos dá. Aí no dia 25 a gente vai falar sobre todos nós somos aprendizes, mesmo os mais experientes. Bom? Dia 1/9, cuidado, nem tudo que dizem ser espiritismo é verdadeiro. Olha só, gente, a gente vai ver que tem algumas dúvidas a respeito do que é espiritismo, o que não é espiritismo, né? E nesse dia a gente vai tentar trazer isso. E no dia 8, como nos tornarmos pessoas realmente de bem. Então, esses são os próximos estudos. Lembrando que todo sábado, de 5 às 6, a gente tem um estudo do Livro dos Espíritos, a gente lê e comenta o livro. Nós também já temos o atendimento fraterno, né? O que é o atendimento fraterno? Se alguém tiver alguma necessidade e acha que precisa de um apoio espiritual, de um tratamento espiritual, a gente já está com tratamento. Dependendo do atendimento, pode ser que tenha passes específicos, pode ser que tenha alguma orientação diferente. Então, se tiver alguma necessidade de vocês ou de quem vocês conhecem, vocês fiquem à vontade. No final da reunião pode procurar a mim, a Jussara, o Írio, a Naira, e a gente tenta orientar. A evangelização infantil está em breve, mas olha só, começa sábado que vem. Então, se tiver... Tem cadeira aqui na frente, tá? Fica à vontade. Se tiver criança, pode trazer as crianças, que a partir do sábado que vem a gente vai estar com a salinha já funcionando lá embaixo, para que a gente aqui em cima tenha a palestra para os pais, para os responsáveis, para quem estiver acompanhando, e lá embaixo vai ter também o mesmo conteúdo, só que apropriado para a linguagem de criança. Né? Historinha, desenho, a gente já vai estar lá com a salinha funcionando. E olha só, mais uma notícia interessante. Nós vamos começar uma turminha de um curso para passista, né? Só lembrando, o que é o passe? O passe é transfusão magnética, né? O passe acontece dentro dessa sala, uma pessoa se coloca à frente e faz transfusão energética, e a gente vai dar um curso explicando o que é o passe, para aqueles que querem se tornar o que a gente chama de passista, né? Que é a pessoa que dá o passe, ou simplesmente para conhecer o que é o passe. Provavelmente em setembro a gente ainda vai confirmar a data. Para fazer o curso, a princípio, não tem nenhum pré-requisito. Para dar o passe é que a gente pede que a pessoa esteja pelo menos há uns 4 meses frequentando aqui com a gente. A gente está começando a formar trabalhadores aqui na nossa casa. A gente não está exigindo cursos muito grandes, a gente está começando apenas focado na transfusão energética. Não vai ter incorporação, né? Isso tudo exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, não é um curso de passe que a gente tem. Mas para entender o que é o passe, como é que funciona, o que acontece quando o médium está ali com as mãos, tem vários tipos de passe, não tem só esse que vocês recebem aqui, tem passes com finalidades diferentes, então a gente deve ter aí, devem ser de 8 a 10 aulinhas, provavelmente vai ser no mesmo horário do estudo do Livro dos Espíritos, então a gente deve dar uma pausa no estudo do Livro dos Espíritos, faz o curso e depois volta. Não está desconectado, porque a gente vai ter que estudar o Livro dos Espíritos para falar sobre energia, né, e o Livro dos Médios para falar sobre passe. Mas aí, ao longo dos próximos sábados, a gente traz maiores informações. Quem quiser fazer o curso, pode depois dar um nomezinho para a gente ali, só para a gente ter uma ideia de quantidade de pessoas. Tá bom? Bom, então vamos para a nossa página preparatória, uma página de André Luiz, do livro Conduta Espírita, né? O título Perante o Corpo. E a nossa leitura de página oficial, a Juliana vai ler para nós. Perante o Corpo, de André Luiz. Cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, o corpo, como se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito que encarna. Prevenir-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota.
Conduzir-se de modo a não exceder a capacidade de resistência, nem deixar acontecer manifestações emocionais fora de hora, que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Distinguir no sexo um centro de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-se às atividades, mas essa mesma criatura tem o dever de se proteger contra os desvios suscetíveis de levá-lo ao erro. O sexo é uma fonte de bênçãos, renovadoras do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banho de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garante o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo. Uma mensagem aí de André Luiz, para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso corpo físico, que é o tema hoje que o nosso irmão Ricardo vai trazer para a gente. E para a gente começar, né, depois dessa meditação, nós vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos. Fechando os olhos, nós conseguimos olhar para dentro de nós, percebendo aquilo que mais precisamos, aquilo que mais necessitamos. Que consigamos, durante essa reunião, facilitar as inspirações, as orientações dos nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda. Que estejamos mais possíveis de receber, mais disponíveis de receber essas orientações do que normalmente estamos, por conta desse ambiente, por conta da nossa predisposição a estar aqui hoje para cuidar, não só do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma. Que os nossos irmãos desencarnados que estão aqui conosco no dia de hoje, trabalhando ou estudando junto conosco, se sintam muito bem-vindos e que estejam sempre conosco em atitudes de bem, de paz e de harmonia. Por tudo isso, é que em nome de Jesus, nosso governador, guia e modelo, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai Criador, nós damos início ao estudo do Evangelho desta noite. Com a graça de Deus, que assim seja. Bom, o tema hoje que o nosso irmão Ricardo Campelo vai trazer é como devemos tratar nosso corpo físico. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11. Coitado do corpo e do espírito, do livro da Esperança, Engenho Divino. E aí, para dar a entrada aí para o nosso irmão Ricardo, eu trouxe uma frase de Jean Giraudoux, nem sei se fala Giraudoux. Giraudoux. Olha, eu esqueço que nós temos uma fluente aqui. Fala de novo. Giraudoux. Olha só que interessante a frase dele, que o teu corpo não seja a primeira cova do teu esqueleto. Ricardo, fica contigo. Teu corpo? Oi? Até 19h30, fica à vontade. Vou fechar aqui que ele hoje vai no gogó. Fica à vontade, Ricardo. Obrigado aí, Vira. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria, mais uma vez poder estar aqui nessa casa, convite da nossa irmã Jussara, do nosso amigo Vira, né? E estar aqui compartilhando com vocês essa noite o estudo do Evangelho, que com certeza é um período bem aproveitado, né? Um sábado à noite a gente está aqui estudando o Evangelho, é uma bênção, né? Poder aproveitar assim esse dia, essa noite, para estar refletindo aí de temas tão importantes aí para a nossa vida. Só aqui a mensagem do André Luiz, né, que a nossa irmã aqui leu, já dá aí um grande panorama mesmo do nosso estudo, né? Já dá aí um resumo de como tratar desse tema.
como devemos tratar, cuidar do nosso corpo. E hoje em dia, né, que a gente vê tantas informações, né, tem informações bastante aí na mídia, na área da medicina, da psicologia, falando sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo no sentido da nossa saúde. Né? Os cuidados, hoje se fala muito da longevidade, de envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. Então tem bastantes informações hoje nesse sentido, né? Há uma preocupação de certos segmentos da mídia nesse sentido, na área da medicina, da psicologia, das terapias também, da questão do esporte, né? Das atividades físicas, os cuidados com o corpo também. Por outro lado, nós vivemos num mundo ainda bem materialista, em que se fala muito do consumismo, e a reflexão que a palestra vai trazer para a gente é os cuidados com o corpo. Como devemos cuidar do nosso corpo, evitando os excessos. Os excessos, como aqui na mensagem do André Luiz, que são aquelas questões de alimentação, de substâncias que prejudicam o nosso organismo, né, que ingerimos, como também os excessos no sentido do cuidado, da questão da beleza, toda essa questão de exagero também com o culto ao corpo. E olha só que interessante, né? Pela fonte que temos aqui dos livros apresentados, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, e essa mensagem que está sendo citada aqui no capítulo 17, item 11, é do Espírito Jorge, que na época do Allan Kardec passa essa mensagem dentro desse capítulo, que é um capítulo que trata da perfeição moral. E olha só, passado mais, né, de quase 160 anos, a gente vê aí uma mensagem atualizada, que serve para os dias de hoje, com relação ao cuidado com o nosso corpo e a relação com a nossa alma. Então vou aproveitar aqui, baseando um pouco nessa mensagem, e ler para vocês aqui, né, o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que trata, esse capítulo ele trata disso, do sede perfeito. E outro livro que é citado aqui, que é o livro da Esperança, capítulo 54, Engenho Divino, falando do nosso corpo como um engenho divino. E outras literaturas, como essa do André Luiz, no livro Conduta Espírita, em que também ele passa essa mensagem, né? Ali são várias situações da conduta espírita perante a várias situações da nossa vida. E uma delas é ali, perante o corpo, né? A nossa conduta perante o corpo, perante esse órgão sagrado. O primeiro instrumento que recebemos para a nossa atividade aqui nessa terra. E aqui no item 11, na mensagem desse Espírito, que foi publicado, olha só, no ano de 1863. Estamos em 2018, né? E olha só, o que naquela época, né, ele já tratava dessa preocupação do cuidado com o nosso corpo. Como devemos tratar o nosso corpo? Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Uma pergunta que ele faz, né? A maceração seria o flagelo, que é uma outra situação também que ocorre e as pessoas entenderem, algumas religiões acharem que flagelando o corpo você está purificando a sua alma. Sacrificando o corpo, fazendo flagelos, castigando, estará purificando o espírito. Então ele faz essa pergunta, né? Será que consiste na maceração do corpo? Será que isso vai estar purificando? Como algumas seitas, né, do passado, seitas orientais, levando-se pelo fanatismo, prejudicando o corpo, flagelando, castigando, achando que isso está se aperfeiçoando a sua alma perante Deus. E no sentido das religiões tradicionais, também, de achar que prejudicar o corpo, se sacrificar, estará aperfeiçoando o espírito. Então essa pergunta que ele faz nos convida a essa reflexão. Ele diz o seguinte: para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares, princípios básicos, e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma.
a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma. Olha só, o cuidar do corpo influi de maneira muito importante sobre a alma. Porque antes, segundo os ensinamentos que nós aprendemos com o Espiritismo, antes de recebermos o corpo, temos uma alma, somos um espírito, né? Então nós recebemos, como aqui na mensagem do André Luiz, o primeiro instrumento que nós recebemos é um corpo. Esse corpo ele é tão importante para o nosso desenvolvimento, para que o espírito realize as suas atividades no dia a dia, que há uma necessidade de cuidar desse corpo, porque ele reflete na alma. Então, quanto mais saudável, dentro de determinadas limitações, que tem a ver com a sua evolução espiritual, com o seu progresso, ele será muito importante para o nosso trabalho. Então, quanto mais adequado, mais saudável, é importante para o nosso desenvolvimento. Muitos de nós hoje, viemos para cá, não é? Viemos, nos dirigimos, nos deslocamos para cá, demonstramos a nossa disposição física, a boa vontade que vem da alma, que vem do espírito, mas também a disposição física de nos deslocarmos para a casa espírita, para chegarmos aqui, subirmos as escadas, não é? Nos acomodarmos, olha só, a importância de cuidar do corpo. Influi de maneira importante sobre a alma, que cumpre, se considera cativa da carne, porque a alma, o espírito, ele anseia pela liberdade. E a misericórdia divina nos proporcionou durante a nossa existência os períodos de emancipação, os períodos de liberdade da alma, que são o período de sono, onde nós recebemos as influências do plano espiritual, onde é o período de recreio, né? Tá bom, obrigado. Onde nós temos esse período do recreio do espírito, durante o período de sono, em que ele tem contato com a espiritualidade, recebe as impressões, recebe as inspirações para as suas atividades aqui do dia a dia. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, porque não deixa de ser uma ilusão de liberdade, né? Porque a alma, o espírito, ele é cativo do corpo, mas ele anseia por essa liberdade. Para que ele chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que está forte. O corpo tem que estar bem disposto. Então, olha só, os cuidados, como aqui na mensagem que ele fala da questão da alimentação, os cuidados com o sono, com a utilização das suas energias, da sua mente, né? Da meditação, da reflexão. Isso aí é a proposta, essa relação do corpo com a alma, o cuidado com o corpo, com a sua reflexão que ela possui no espírito, é uma proposta que vem até antiga. Porque antes mesmo de Cristo, nós conhecemos uma frase que é muito comum, que nós costumamos dizer aí no nosso dia a dia. Quantos de vocês não já ouviram aquela frase, né? Mente sã, corpo são, não é? Quando falar, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Isso aí é um ditado antigo, que os antigos gregos, eles cultuavam o corpo, né? Surgiram as academias na antiga Grécia, os exercícios físicos, mas ao mesmo tempo, os filósofos não tinham aquela preocupação com a sabedoria, com a mente, com a reflexão, com a meditação. Então essa relação é uma relação antiga. Se no passado, muitas dessas religiões, né, que foram surgindo depois, achando que sacrificar o corpo você está aperfeiçoando o espírito, Jesus vai trazer a sua mensagem, o Espiritismo vai trazer para a gente, vai mostrar a importância de nós valorizarmos esse corpo que é instrumento do espírito. Então é necessário o quê? Um corpo forte, um corpo sadio, bem dispostos, e mesmo nos períodos das limitações, das doenças, das enfermidades, é o período da reflexão. Porque a relação do corpo, o cuidado com o corpo, só
é importante, né? Cuidar do corpo, não só do corpo, como a reflexão da alma, porque um reflete no outro. Então, o corpo ele paga o preço das nossas imperfeições morais. Porque há um outro elemento também que nós estudamos, né, que graças ao estudo do Espiritismo, ele veio nos trazer também, é o estudo de um corpo perispiritual, que ele faz essa ligação entre o corpo e o espírito. Por isso que há essa reflexão. Uma situação repercute na outra. Então as imperfeições nossas vão repercutir no corpo através das enfermidades, para chamar a nossa atenção para a correção das nossas imperfeições. Continuando, ele diz o seguinte: façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, tanto o corpo quanto a alma, em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Que as necessidades físicas são completamente diferentes das necessidades da alma. Como diz aqui no início do estudo, da mensagem, a alma anseia pela sua libertação, pela sua liberdade. Então a alimentação da alma é a alimentação da mensagem, do desenvolvimento das virtudes. Como o próprio André Luiz diz num dos seus livros, que é o Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série, ele fala ali, o instrutor Alexandre diz para o André Luiz, que Jesus nos ensinou que a virtude é o esporte da alma, não é? A virtude é o esporte da alma. É através do desenvolvimento da moralidade, do aperfeiçoamento moral é que vamos desenvolver a alma, aperfeiçoá-la, buscar a sua evolução, a sua libertação. Agora, o corpo ele tem outras necessidades físicas, porque nós adquirimos esse corpo numa situação de espírito para a nossa encarnação. Então, ele tem as suas necessidades físicas, de alimentação, ele tem os instintos. Então, como equilibrar necessidades tão diferentes? Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo para chegarem ao equilíbrio. Essa situação realmente ela ficaria muito difícil, sem solução, se não fosse o Espiritismo nos trazer. Explicar sobre o corpo, explicar sobre o espírito e as suas relações um com o outro. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo. Os ascetas são aquelas pessoas que se sacrificam o corpo, fazem longos jejuns, não é? Então é um outro extremo. É aquele cuidado, aquela situação de apenas se preocupar em sacrificar o corpo, pensando mais como se fosse querer viver apenas a vida do espírito. E outro que tem por base a dos materialistas, que se baseiam no contrário, no rebaixamento da alma. Duas situações tão insensatas, uma contra a outra. Apenas a supervalorização do corpo em detrimento do espírito, né? Então, quer dizer, aqui está mostrando as situações de dois extremos: aqueles que apenas valorizam o sacrifício do corpo, através da flagelo, da maceração, do sacrifício, e aqueles que apenas supervalorizam, fazem o culto ao corpo, o culto ao belo, o excesso de cuidados, ou aqueles que se prejudicam pelos vícios, como foi falado aqui na mensagem. Então são várias situações que ocorrem devido a essa falta de entendimento entre a relação entre o corpo e a alma, em que nós precisamos compreender que nós somos espíritos que possuímos o corpo. Então as recomendações que nós ouvimos aí no dia a dia, na mídia, através das várias orientações, tanto positivas, no cuidado do corpo, na longevidade, no envelhecer com qualidade de vida, na prevenção das doenças, né? Nas atividades físicas, nas alimentações, tudo, que são cuidados importantes para a nossa vida aqui enquanto nós estivermos nesse período. E a outra situação é aqueles que se deixam cuidando apenas do corpo, nos excessos, se preocupando mais com a beleza física,
se deixando levar pelo excesso da vaidade. Mas muitas dessas orientações que são positivas, por nós vivemos ainda numa sociedade mais materialista, consumista, elas não levam em conta a questão do elemento espiritual. Então elas negligenciam o lado da espiritualidade. Daí o trabalho das religiões. Só que as religiões, muitas vezes, dentro dos seus tradicionalismos, do seu fanatismo, acaba não passando para os fiéis essa importância de equilibrar a mente e o corpo. Situação que o Espiritismo vai trazer para a gente, porque é uma doutrina de esclarecimento, de bom senso, que estuda as relações do corpo e da alma, através dos estudos do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, né? As informações do André Luiz. Essa informação aqui do André Luiz, ele fala bastante essas situações. Essa supervalorização com os cuidados, com as vestimentas, uma preocupação que a maioria das pessoas tem, que são também naturais, são legítimas. Só que nós não podemos negligenciar a questão espiritual, porque a espiritualidade nos implica a nossa evolução, o nosso futuro, na questão da nossa imortalidade. Então nós vamos viver bem, equilibradamente, mas sabemos que vamos passar por um período que depois continuamos. Então a educação e as orientações aqui são para a educação do espírito para a sua imortalidade. Por isso que essas duas situações se defrontam. Duas violências tão insensatas uma contra a outra. Aqueles que apenas sacrificam, prejudicam, maceram o seu corpo, e aqueles que supervalorizam o corpo, se deixando levar pelos excessos da vaidade. Como a gente ouve aí no dia a dia, a gente ouve na mídia, né, a questão aí das plásticas, né, que as pessoas procuram profissionais, muitos até acabam perdendo a própria vida, se deixando levar pelo excesso de vaidade, de mudar aquilo que nós... Então o corpo, ele tem muito a ver com essa situação nossa, para a nossa encarnação, com a nossa evolução. Lembrando aqui, citando um outro livro muito importante, que é o do André Luiz também, que é o livro Missionários da Luz, no capítulo 12, quando ele fala ali da preparação de experiência. Então ali ele passa informações, olha só, do ponto de vista importantíssimo da espiritualidade, sobre a embriogênese, a gênese do corpo, fala das leis da hereditariedade, da escolha do seu corpo, das limitações que porventura tenhamos que ter. Por quê? Porque ele está relacionado com a evolução do espírito. Então é muito diferente quando estamos na espiritualidade, quando estamos planejando a nossa encarnação, planejando o nosso corpo, é muito diferente de quando estamos aqui. Porque lá a avaliação que é feita, a referência é sobre a nossa evolução espiritual. É aquele corpo que é o melhor para o nosso progresso espiritual. Quando estamos aqui, a influência das mídias, né, do culto da beleza, do corpo perfeito, da beleza física, né, porque as ideias predominantes, como eu disse, elas são materialistas e consumistas. Hoje, graças aos inúmeros meios que temos de informação, tem orientações, como eu disse, muito positivas na área da saúde, da longevidade, da prevenção da doença, mas as referências são no sentido da nossa vida terrena. Como há uma preocupação com as famílias, com o futuro dos filhos, né, com a educação, para ele ter uma boa educação, para ele se preparar para a vida profissional, para o casamento, mas aí pensando mais nessa vida. Agora, nós aprendemos no Espiritismo que tudo isso, se ela tem a sua importância, a vida continua. A vida continua, né? Tem a questão da imortalidade da alma. Então tem o futuro espiritual. Então só isso não basta. Então tudo está relacionado com o grau de conhecimento e o corpo que nós devemos ter para o nosso progresso, para as nossas limitações. Então aqui a gente vai ser influenciado por essas ideias, que se não tivermos um embasamento espiritual adequado, uma boa base moral, acabamos nos prejudicando, nos deixando levar por essas mídias, por essas ideias materialistas. Daí a influência muito forte nas nossas jovens, nas adolescentes, que muitas não têm a referência de querer ser modelo, né?
dos garotos querendo ter um corpo perfeito, um corpo musculoso, sem a referência da religiosidade. Por isso que a importância da casa espírita, né, é louvável, né? Logo ter aí a evangelização infantil, ela é muito importante, sim. Ela tem uma influência, um impacto enorme nas crianças. Esses dias mesmo, conversando com uma menina lá da Neove, né? A Alice, filha da Marli, agora já está maiorzinha, mas ela já está na evangelização desde cedo. Aí ela estava contando para mim, né, os coleguinhas da escola dela, né, que às vezes não tem aquela referência, né, de Deus, parece que Deus é uma coisa assim tão distante, eu não digo assim como se fosse uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Meus filhos falam isso para mim. Então, né? Falam, mãe, é tão diferente quando a gente conversa com eles, que a gente já tem um conhecimento, né? Então, né? A parte da alma, né? E eles não. E eles não têm, né? Eles têm aquele tradicionalismo religioso tal, que os pais vão, mas não tem aquele realmente ensinamento. Aí ela estava falando para mim, né, vendo essa diferença. Aí eu falei para ela, tá vendo, Alice, a diferença, né, de você tá naquela escola que é importante, a escola lá para você se instruir, aprender aí futuramente as suas profissões, se formar, mas você vê que a necessidade de ter essa outra escola aqui também, a escola de moral cristã, como é importante. Você vê a diferença, olha só o impacto que faz, né? Sementes da humildade. Essa é uma semente que vai lançar e a criança vai levar para o resto da vida. Ainda que ele se afaste, como muitos jovens até se afastam do centro, mas ele tem a referência. Ele sabe onde recorrer, porque vai ter desafio, é inevitável aí fora. Os desafios, as dificuldades, né? Isso aí é inevitável. Então essas ideias que influenciam tanto aí a meninada, as adolescentes, os adolescentes, as meninas, os meninos, mas se ele tem um embasamento, ele consegue pelo menos se contrapor e ter como refletir, se ele tem uma orientação para não se deixar levar por isso. Porque quem se deixa levar por isso, o que acontece? Não acontece os distúrbios, que tem aí as anorexias, não é? Aquela situação que é um distúrbio, né, psicológico, nem que a menina se vê magra, ela está magra, mas não continua se vendo como se não tivesse. As bulimias, né, que a pessoa joga para fora tudo que alimenta, então são transtornos decorrentes dessas situações de a pessoa querer ser, a pessoa põe na cabeça e vira um distúrbio. Tudo isso influência de ideias materialistas, de uma supervalorização do corpo em detrimento da alma. Quando nós aprendemos que o corpo, olha só, os cuidados com o corpo é necessário. A higiene, a manutenção, cuidar assim da beleza, dentro das maneiras sem o excesso, sem se deixar levar pelo excesso da vaidade. As cirurgias corretivas, né, provenientes de acidentes também, são legítimas, são necessárias. Agora, a proposta do Espiritismo é uma doutrina que propõe. Ela não proíbe, não tem regras, tudo é uma proposta de conscientização de cada um, né? Todos nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de querer mudar qualquer coisa que nós quisermos em nosso corpo dentro das condições, das cirurgias plásticas, das modificações, é a liberdade de cada um. O que ele propõe é a reflexão, né? É explicar e entender que nós, dentro do auxílio espiritual que tivemos, escolhemos o corpo adequado para a nossa evolução espiritual. E devemos cuidar, porque realmente é um instrumento para o nosso desenvolvimento. Mantendo forte, mantendo sadio, mas nem sem esquecer que o corpo foi escolhido pelo Espírito. Não é? Então, é aquela proposta antiga, né? Mente sã, corpo são. Né? Os antigos, antes de Cristo, já falavam disso. E aí, continuando, ele diz o seguinte: duas violências quase tão insensatas, uma contra a outra. Ao lado desses, olha só, dois grandes partidos formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos nos gozar. Então, dentro ainda dessas situações, tem aqueles que são totalmente indiferentes, são desligados dessas questões, né? Leva a vida sem preocupação com o corpo, aí cai naquelas situações, né? Sem se preocupar com as alimentações, sem os cuidados adequados com o corpo, sem as prevenções, sem os exames de rotina. Só quando as situações aparecem que a pessoa vai procurar. E aqui mesmo no Brasil nós temos uma cultura de mais remediar do que prevenir, né? Em todas as situações. A gente mais vai atrás do prejuízo do que da prevenção. Então muitos são realmente
econômicos nos gozar e mornos no amar. Econômicos no gozar de aproveitar o lazer da vida. Isso é viver equilibradamente, né? Dá direito ao prazer, dá direito ao lazer de maneira equilibrada. Não as situações dos excessos que prejudicam, as festas intermináveis, as noitadas, né? Tudo isso são situações que nós estamos prejudicando o corpo, porque muitos durante a juventude, muitos de nós até por falta de conhecimento, de esclarecimento, acabamos de deixar levar aí pelo banquete que a vida oferece, que são verdadeiras armadilhas. Porque não podemos esquecer que as ideias predominantes ainda no mundo em que vivemos são as ideias materialistas, consumistas, que vão fazer com que depois no futuro a pessoa acaba se prejudicando. Então o processo da natureza, o processo de envelhecimento é um processo natural que a própria natureza vai nos ensinando, mostrando a questão do amadurecimento, da reflexão, da meditação. Tudo isso é muito importante. Então há uma grande dificuldade nossa, menos para as demais coisas, de buscarmos o equilíbrio. A gente tem uma tendência aí para os extremos, né? É 8 ou 80, né? Ou se você não faz nada, ou abusa de tal coisa. E isso em várias situações. E nessa questão também não é diferente. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? O saber viver, né? Onde a sabedoria, onde a ciência de viver? E ele diz o seguinte, que em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores. Então, como eu disse, os pesquisadores que estudam o corpo, né, que estudam aí a questão dos alimentos, dos remédios, das vitaminas. O Espiritismo ele vem em auxílio dos pesquisadores para mostrar que não é apenas, que não somos apenas o corpo. Eles buscam, eu estava vendo mesmo essa semana passada em revistas aí, semanais que eu estava lendo, né? A ciência, estudando, buscando a eternidade, buscando querer a eternidade do corpo. É justo, né, viver mais, prolongar, que a pessoa viva mais. Mas vocês podem ver, não há a questão da ideia da espiritualidade, da questão do espírito ser da natureza. É um período que ele vai viver. Um período que muitos espíritos vêm nas limitações físicas. Ele vai viver aquele período que vai ser uma reconstituição perispiritual, provavelmente, que no passado não cuidou desse corpo. Então são um período que ele fica, mas é um período para o espírito se purificar. É apenas um período de vida que ele vai ter. Semana retrasada, foi um sobrinho meu, né, que desencarnou. Um sobrinho meu que viveu até os 14, né, ia completar 15 anos. Ele foi ele é especial. Ele já tinha assim uns probleminhas, né, já desde a nascença. Né, tinha umas limitações, né, já não falava, tudo. Então foi um período, quer dizer, ele ficou 14, 15 anos, né, foi um ensinamento provavelmente claro para ele como espírito, para a família, né, para a mãe, para o pai. Mas a gente viu assim, as situações que ele passou, né, os internamentos, chegou a fazer aquela traqueostomia, né, que é aquele processo cirúrgico aqui na garganta, no período que ele ficou internado. E foi semana retrasada, tive a notícia que ele desencarnou, né. É dolorido, mesmo para a mãe, né, para o pai, né, que é um filho assim, especial. Mas, assim, uma coisa que eu vejo, né, nessa hora eu vejo o Espiritismo, né, o conforto, o consolo que ele nos proporciona, por mais que a dor é a mesma, né, para aquele que tem o conhecimento e para aquele que não tem, a gente sabe que a dor é a mesma. Mas o que eu pude falar para ela, para a mãe dela, que era uma ex-cunhada minha, né, que os pais eram separados, eu falei para ela, uma coisa você pode ter certeza, que ele está muito melhor agora do que quando ele estava encarnado. Apesar que esse período que ele ficou encarnado, eu tenho absoluta certeza que foi importantíssimo para a sua evolução espiritual. Então, quer dizer, é um corpo que veio com limitações. Ele não conseguia andar, não conseguia falar, entendia tudo. Então a gente até pensava que o sofrimento era maior por ele entender tudo.
Ele só não conseguia dar o retorno, mas ele entendia que você falava as coisas, né? Mas não conseguia falar, não conseguia andar, fez tratamento na CD, fez tudo. Mas, então olha só, se a proposta é você ter um corpo sadio, quando o corpo vem com limitações, com deformações, aquilo ali foi um período para um reajuste do corpo espiritual. É como bem naquela poesia do Divaldo que ele cita, que esses que não andaram nessa vida, na outra eles vão andar. Os que vieram amputados, os que não enxergavam, não ouviam, né? Que veio nessa vida reajustar o seu corpo espiritual e na outra vão andar. Então é muito interessante isso, né? Minha mãe mesmo, quando ela, um pouco antes dela desencarnar, que ela também estava devido a diabetes, né? Atingiu também a visão dela. Atingiu ela um problema renal, né? Ficou fazendo 6 anos de hemodiálise. Mas aí um dia ela, um pouco antes assim, ela contou que tinha sonhado e uma pessoa falava para ela, parece que era um médico da espiritualidade, um médico espiritual, não sei, né? Falava para ela, fica tranquila que você vai enxergar, você vai voltar a enxergar. Quer dizer, vai voltar a enxergar. Talvez enxergar depois dessa libertação, desse período, né, que desencarnou, ou numa próxima vida. Então, olha só, aí a gente vê que essas limitações, essas enfermidades, elas têm também um objetivo. Mas a proposta é a gente ter um corpo saudável. Mas se ele não é saudável, ele tem um objetivo de reajustar o espírito. De você aprender com a enfermidade, por quê? O corpo paga o preço da imperfeição moral. Como dizia o nosso um instrutor lá também no NEOP, que ficou um bom tempo lá, o seu Milton Barban, né? Ele falava assim que ninguém ia no médico para falar que estava com dor de orgulho, né? Que estava passando mal por causa de ciúme. Nossa, eu estou passando mal. Então, quer dizer, o corpo ele paga o preço das imperfeições. Ele vai pagar o preço do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos abusos, da nossa intolerância. E você vem com as limitações. Ele veio naquele corpo e que ele ficou ali limitado, que vai ser um grande ensinamento. E muitas vezes até pedido pelo próprio Espírito. Porque se no passado os excessos, ele não conseguiu pôr limite aos seus excessos, aos seus abusos, a talvez o excesso da vaidade, ele pediu um corpo para ter um grande ensinamento. Porque tenho certeza que na próxima, ele vai aprender a valorizar o corpo que tem. O corpo de maneira que nós precisamos, que nós escolhemos para a nossa encarnação. Então, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, então ele vem auxiliar os pesquisadores. Tudo isso é importante, mas existe o elemento espiritual também. Demonstrando-lhes que as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que por se acharem dependência mútua, importa cuidar de ambos. Então no futuro, quem sabe a medicina do futuro, a psicologia do futuro, vai levar em conta a questão da alma. É importante a atividade física, é importante cuidar do corpo, a alimentação, mas a virtude é o esporte da alma também. Então, uma dependência mútua enquanto estamos encarnados. Uma coisa reflete na outra. Se você não cuida bem do corpo, ele vai refletir no espírito. Em ambos. Então, há uma dependência enquanto estamos aqui encarnados. É necessário cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Olha só, essa mensagem de 1863, passando uma mensagem como uma doutrina espírita, uma doutrina que antecipa os acontecimentos. Olha a visão de futuro já que ela já tinha naquela época. Amai vossa alma, porém cuidai do vosso corpo também, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Portanto, atender às necessidades do corpo. Porque você contrariar as necessidades do corpo é desatender uma coisa da própria natureza. Não castiguei vossos corpos pela falta que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa.
Então, castigar o nosso corpo devido aos erros que nós cometemos não faz sentido nenhum. Porque nós é que nos dirigimos. Então fala, se o corpo, a carne é fraca, também é um ditado para desculpar os nossos abusos, as nossas fraquezas. Mas o corpo, ele é um instrumento do Espírito. Então a vontade, o fortalecimento é da alma, não é do corpo. Então quando o corpo deseja, mas a alma que tem vontade, e a alma que dirige o corpo, é ela que tem que se sobrepor à vontade. Sereis porventura mais perfeito se martirizando o corpo não nos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caritativos. Eis o sacrifício mais agradável a Deus: o sacrificar o orgulho, o egoísmo. Esse é o verdadeiro sacrifício. Não sacrificar o corpo achando que castigando o corpo, às vezes até de maneira inconsciente, prejudicando ele, deixando as enfermidades, achando que assim, e aquela situação do pensamento de quanto mais você sofrer aqui, você vai ser melhor beneficiado na espiritualidade. E não é isso. O sofrimento, ele não tem que ser buscado pela gente. Senão é um sofrimento inútil, é sofrer e não ter resultado. Nós não devemos buscar o sofrimento. Devemos cuidar, sim, amenizar o sofrimento do corpo, amenizar as chagas, amenizar a dor, buscar os recursos disponíveis na natureza, na medicina, buscar o auxílio espiritual, buscar os recursos disponíveis. Porque o maior sacrifício, sim, sacrificar o orgulho, o egoísmo, seres mais caritativos, esse é o sacrifício que Deus quer. Para com o vosso próximo. Não, a perfeição não está nisso. Está toda na reforma, porque fizerdes passar o vosso espírito. Então a perfeição, o aperfeiçoamento é a reforma do espírito, sem esquecer do corpo. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, o espírito. Este é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Espírito Jorge, Protetor, Paris, 1863. Item 11, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma mensagem feita nessa época, em 1963, e tão atual para os dias de hoje, né? Mostrando cuidado com o corpo e sua relação com a alma. E aí, um outro livro também, do qual se baseia o estudo desse assunto de hoje, como devemos tratar, como devemos cuidar do nosso corpo, é o capítulo 54 do Livro da Esperança, citado aqui no início da palestra, que faz parte desse estudo, que é chamado Engenho Divino. Tem uma frase de Jesus aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos são o espelho da alma, né? Então, se os olhos forem bons, se o pensamento, as ideias, o corpo terá luz. Então, o corpo é utilizado para o trabalho, nossas mãos, não é? Para o contato, para trabalhar, para auxiliar, abraçar, cuidar. É através dele aqui a prioridade. O Espiritismo é uma doutrina que estuda o relacionamento, o intercâmbio com o mundo espiritual. Mas a prioridade é o auxílio aqui para os espíritos encarnados. Porque nós estamos aqui no corpo, nós estamos aqui no dia a dia, na luta, estamos sofrendo. Então, até para a caridade, para o trabalho, né, até o trabalho voluntário aqui da Casa Espírita, precisamos também. A caridade tem que ser bem direcionada, dirigida. Então é importante que nós estejamos bem para poder auxiliar. Transmitir fluido vital, né? Vai ter o curso do passe.
uma transfusão magnética, uma doação nossa de fluido vital. Então essa proposta do Espiritismo é uma proposta antiga, de você cuidar, porque você vai estar doando energia vital para outra pessoa. Isso é amor, isso é caridade. Então nós precisamos educar-nos para que a nossa educação seja melhor direcionada, seja melhor dirigida. E aí na mensagem que ele diz aqui, é o seguinte: guardas a impressão de que reside de modo exclusivo na cidade ou na essência, e na essência moras no corpo, né? Morando no corpo. O corpo é o templo do Espírito, é a morada do Espírito. As máquinas modernas seguram facilidades enormes, não é? Valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. As máquinas, os aviões, se não tiver o piloto, se não tiver quem dirija, valeriam muito pouco se não tivesse um direcionamento, ou quem tivesse conduzido. Palácios voadores alçam-te às alturas. Na experiência cotidiana, equilibra-te nos pés. Os grandes telescópios são maravilhas do mundo. Não teriam qualquer significado sem os nossos olhos, sem a nossa admiração, poder contemplar a beleza, a natureza. A música é cântico do universo, passaria ignorada sem os nossos ouvidos, se não pudéssemos ouvir os sons da natureza. Quantos não têm essa oportunidade nessa vida de ouvir, de poder enxergar, não é? Então, conhecendo essas necessidades humanas, essas situações, nas nossas próprias famílias, é onde nós devemos cuidar ainda mais, não é? Muitas vezes reclamamos, blasfemamos, nos irritamos, mas é necessário lembrar que muitos dariam tudo para ter seus pés, suas mãos, seus olhos, seu corpo saudável, não é? Mas utilizá-lo adequadamente, equilibradamente, em auxílio também do próximo. Imperioso saiba que manejas o corpo, na condição de engenho divino que a vida te empresta. Então tudo nessa vida é uma concessão divina, são empréstimos de Deus. A vida é uma concessão divina. Tudo recebemos do Pai, né? Nada é nosso, né? Deus nos criou. Somos espíritos imortais. Deus nos deu tanta importância que Ele nos criou. É um grande motivo para a gente se sentir seres especiais, seres valorizados. Então Ele nos concede a vida, nos concede o corpo para que nós utilizemos adequadamente. Então aí envolve a nossa responsabilidade. Aí nós estaremos respondendo pelo como utilizamos o nosso corpo, como cuidamos do nosso corpo. Instrumento indispensável à tua permanência na instância terrestre. Então é através do corpo que a gente encarna. Ele é indispensável para a nossa jornada. É um instrumento da alma. Não te enganes com esmero da superfície. Da superfície, não é? Da aparência, da beleza. Que dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante? Estimas a higiene, sabe fugir do empanzinamento com quitutes desnecessário. Justo igualmente eliminar o lixo moral de qualquer manifestação que nos exteriorize a individualidade e evitar a congestão emocional pela carga excessiva de anseios inadequados. A vida orgânica é baseada na célula e cada célula é centro de energia. Todo o arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo ou irritação equivale a crise de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doenças e desequilíbrio na comunidade celular. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecer e até mesmo substituir determinados implementos, ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. A mensagem que está aqui no livro da Esperança
E para concluir, para dar aqui um toquezinho de humor aqui na nossa palestra de hoje, eu gostei muito de uma poesia aqui chamada Jovita, que é uma poesia popular nordestina, de um poeta lá da Paraíba chamado Amazã, né? E essa poesia eu achei muito legal, que ela tem muito a ver com esse tema do corpo, né? Do corpo e da alma. E aí eu encerro lendo aqui para vocês o seguinte: Jovita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente, um dia de carnaval, foi para o hospital, foi levada, depois de ser internada. Entrou em cama profundo, ficou um mês apagada, passando uma temporada nas brenhas de outro mundo. Porém, num dos sonhos seus, muito contente ficou, pois se encontrou com Deus e o Salvador lhe falou: você pode retornar lá para a terra e ficar, pondo em prática novos planos. A nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos. Jovita, uma velha feia, dessas que assombra o povo, as pernas cheias de veia, cintura larga de ovo, o narigão de tucano, as orelhas de abano, canela de bem-te-vi, fazia alguma ginástica, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma, tranquilamente, porque Deus lhe garantiu, quanto? 40 anos para frente, chamou o cirurgião, fez logo uma relação do que queria ajeitar, testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar. Fez uma lipoescultura, deu um trato no cabelo, ficou com a estatura e o corpo de uma modelo. O busto siliconado, o bumbum arrebitado, pele fina reluzente, recebeu alta final, mas na frente do hospital sofreu um trágico acidente. O acidente foi fatal. Vejam só que resultado. Na frente do hospital onde tinha se operado. Mas foi o que aconteceu. Jovita as portas bateu, foi vela preta e caixão, e quando chegou no céu, procurou o Pai Fiel, pedindo-lhe uma explicação. Me responda, Pai amado, quero saber, por favor. Conversamos no mês passado, e na conversa o Senhor me garantiu em segredo que eu não morreria tão cedo, mas no entanto eu morri. E Deus respondeu seguro: Jovita, desculpe, eu juro que eu não lhe reconheci. Então quer dizer, né? Mudou tanto que nem Deus reconheceu ela, né? Então tá aí, gente, meus amados irmãos, eu agradeço aí essa oportunidade e fica aí essa reflexão, como devemos tratar e cuidar do nosso corpo. Faz a prece. Então tá bom, vou aproveitar e fazer a prece, inclusive aproveitando aqui a prece do Monsenhor José Silvério Horta, que é chamada Pai Nosso, mas é um Pai Nosso poetizado, que inclusive se encontra no livro do Chico Xavier, Parnaso de Aleituno, que aliás foi o primeiro livro psicografado do Chico Xavier em 1932. Então vamos lá para a nossa prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da nossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor assim seja. Que assim seja, que o Senhor
nos abençoe a todos nessa noite.